Bem-vindos ao Enigma dos Séculos, um lugar onde o terror ganha vida, onde cada sombra pode esconder um segredo e cada história é capaz de arrepiar até mesmo os mais corajosos. Se você é apaixonado por mistérios, lendas urbanas e relatos arrepiantes, já se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para mergulhar comigo em mais uma jornada sombria. Imagine caminhar por uma rua silenciosa no subúrbio do Rio de Janeiro. As casas antigas, algumas com janelas quebradas, permanecem fechadas, como se escondessem algo. No fim da rua, quase apagada pelo tempo, ergue-se uma construção esquecida. Um prédio pequeno, com paredes descascadas e vidros sujos, que um dia foi cheio de vida, risadas e sonhos infantis. Mas hoje é apenas silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, quebrado apenas pelo som ocasional de algo arranhando o chão lá dentro. O que aconteceu naquela creche para que ela fosse abandonada de forma tão repentina, a ponto de o tempo ter congelado brinquedos, desenhos e até pequenas cadeiras ainda espalhadas pelas salas, como se as crianças tivessem desaparecido de um instante para o outro? A história da creche Santa Felicidade, localizada em um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, começou nos anos 1980. O local foi erguido para atender famílias humildes da região, dando às crianças um espaço seguro para aprender e brincar enquanto seus pais trabalhavam. Por muitos anos, o espaço foi símbolo de esperança e cuidado. As paredes, que hoje exibem rachaduras profundas, já foram coloridas com pinturas vibrantes de sol, árvores e flores. No entanto, por trás desse cenário aparentemente acolhedor, moradores antigos da região sempre afirmaram que algo estava errado ali desde o início. Há relatos de que, durante a construção, alguns operários se recusaram a continuar o trabalho após ouvirem vozes e choros infantis ecoando no terreno, mesmo quando ainda não havia nada erguido. O engenheiro responsável chegou a dizer que era apenas imaginação causada pelo cansaço, mas as histórias só se multiplicaram. Nos anos 1990, estranhos episódios começaram a ser registrados. Professores relatavam que brinquedos se moviam sozinhos, portas batiam sem vento e crianças frequentemente falavam de uma mulher de preto que aparecia nos corredores. No começo, ninguém deu muita atenção, afinal, era comum crianças terem imaginação fértil. Mas logo, os relatos passaram a ser acompanhados de incidentes reais, quedas inexplicáveis, objetos lançados contra paredes e até acidentes mais graves, como incêndios misteriosos em pequenas áreas que se apagavam sozinhos. Aos poucos, pais começaram a retirar seus filhos do local. Até que, em meados de 1998, ocorreu o evento que selou o destino da creche, o desaparecimento de uma menina de apenas 5 anos. O nome dela era Camila, filha única, descrita como alegre e muito apegada à professora. Naquele dia, a menina havia acabado de participar de uma atividade de desenho em sala. Quando os funcionários se preparavam para servir o lanche, notaram sua ausência. Procuraram em cada sala, cada canto do pátio, mas Camila havia sumido. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, cães farejadores percorreram o prédio e arredores, mas não havia sinal da criança. O mais assustador é que algumas crianças da mesma turma disseram que ela tinha ido brincar com a mulher de preto. Esse episódio foi devastador. A creche foi interditada, os funcionários transferidos e a estrutura ficou abandonada. Camila nunca foi encontrada. Até hoje, sua família vive sem respostas. Com o passar dos anos, a creche abandonada se tornou alvo de curiosidade e medo. Jovens que se arriscavam a entrar no local relatavam ouvir passos leves, risadas e até choros que ecoavam pelos corredores. Alguns afirmaram ter visto sombras correndo entre as salas e outros juram que uma mulher com vestido preto, de rosto irreconhecível, os seguia até a saída. Moradores próximos dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir músicas infantis vindo do prédio, como se um rádio antigo fosse ligado sozinho. Outros falam que veem luzes se acendendo e apagando, mesmo sem energia elétrica no local há décadas. Mas o mais perturbador, muitos afirmam ouvir uma voz fraca chamando pelo nome Camila.
Até aqui, você pode pensar que se trata apenas de mais uma lenda urbana criada para assustar. Mas e se eu te contar que existem relatos oficiais de bombeiros e policiais que foram acionados para verificar atividades estranhas dentro da creche, mesmo anos após o fechamento? E que alguns desses registros desapareceram misteriosamente dos arquivos oficiais? Por que documentos relacionados ao local foram sumindo ao longo do tempo? Quem teria interesse em apagar a história da creche Santa Felicidade? E mais, será que os desaparecimentos pararam realmente em 1998? Ou teria havido outros casos encobertos pelo silêncio? Um dos primeiros registros conhecidos de alguém que entrou na creche após o abandono data de 2003. Um jovem chamado Eduardo, então com 17 anos, decidiu se aventurar no local com 2 amigos. Movidos pela curiosidade e pelo desafio típico da idade, levaram lanternas e entraram pela lateral do prédio, onde o muro já estava quebrado. Eduardo relatou anos depois que logo na entrada sentiu o ar mudar. Não era apenas poeira ou mofo, o ambiente parecia mais frio, pesado, como se sugasse a energia deles. Nas paredes ainda estavam os desenhos das crianças, casinhas, árvores, sóis sorridentes, mas todos desbotados e riscados por marcas estranhas, quase como arranhões. Enquanto exploravam, ouviram um som metálico vindo do corredor. Toque, 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 como se algo estivesse batendo ritmicamente contra o chão. Pensaram que era apenas um cano solto, mas o som se aproximava, cada vez mais claro, até que parou subitamente. Quando iluminaram o corredor vazio, juraram ter visto a silhueta pequena de uma criança parada ao fundo. Assustados, saíram correndo, mas Eduardo garante que, ao passar pela porta de saída, ouviu uma voz sussurrar bem perto do ouvido dele. "Você viu a Camila?" Anos depois, em 2010, um grupo de universitários de jornalismo decidiu produzir um documentário amador sobre locais abandonados no Rio. A creche Santa Felicidade foi escolhida como parte do projeto. Eles chegaram de dia, carregando câmeras e gravadores. No início, tudo parecia tranquilo, mas ao revisar as filmagens, notaram algo perturbador. Em várias cenas dentro das salas de aula, surgia o reflexo de uma mulher vestida de preto, observando-os de longe. O detalhe mais assustador, nenhum deles se lembrava de ter visto alguém no local. Um dos gravadores também captou vozes infantis cantando uma canção de ninar, mesmo que no momento da gravação o ambiente estivesse em completo silêncio. Assustados, desistiram do projeto. O material nunca foi publicado oficialmente, mas trechos vazaram anos depois na internet, alimentando ainda mais a fama da creche. Entre os moradores antigos da região, poucos gostam de falar sobre o prédio. Mas uma senhora chamada Dona Marta, que vive até hoje a 2 ruas da creche, deu um depoimento marcante em uma entrevista. Ela contou que certa noite, por volta das 2 da manhã, ouviu crianças rindo e cantando como se estivessem em recreio. Achou estranho, pois sabia que o lugar estava abandonado. Resolveu espiar da janela e jura que viu luzes coloridas piscando dentro da creche, como se houvesse festa. O detalhe que a fez tremeu foi perceber que, entre os vultos das supostas crianças, havia uma figura mais alta, feminina, parada no canto do pátio, de vestido preto, apenas observando. Quando essa figura ergueu a cabeça em direção à sua janela, as luzes se apagaram de repente. Dona Marta disse que fechou as cortinas e nunca mais ousou olhar naquela direção durante a noite. Em 2015, um segurança particular foi contratado para vigiar algumas casas em reformas próximas ao local. Durante suas rondas, ele relatou repetidamente que ouvia barulhos vindos da creche, correria de pés pequenos, choros abafados e até risadas. Certa vez, ao se aproximar do portão, viu algo ainda mais sinistro. Uma boneca antiga jogada no chão, do lado de fora do prédio. Ele jurava que havia visto a mesma boneca dentro da creche no dia anterior, quando observou pela grade. Depois desse episódio, pediu para não trabalhar mais naquela região. Mas não para por aí. Investigações independentes sugerem que não apenas Camila desapareceu. Haveria registros de pelo menos mais 2 crianças sumidas na mesma região nos anos posteriores ao fechamento da creche, mas os casos teriam sido abafados. Teria a creche algo a ver com isso? E o que dizer da tal mulher de preto? Seria apenas uma manifestação sobrenatural
Ou estaria ligada a alguém real, uma figura do passado que ainda assombra o local? Um ex-policial aposentado revelou, sob anonimato, que parte dos registros da investigação original simplesmente sumiram dos arquivos. Segundo ele, havia relatos de professores que viam constantemente uma mulher estranha rondando a área antes mesmo do desaparecimento de Camila. Essa figura nunca foi identificada. O mais inquietante é que o relatório da ocorrência original mencionava que a menina poderia ter sido atraída até o porão do prédio. Porém, a planta oficial da creche não registra a existência de nenhum porão. Como explicar isso? Até aqui, conhecemos a origem da creche Santa Felicidade, o desaparecimento da menina Camila e os relatos arrepiantes de pessoas comuns que ousaram atravessar suas portas. Mas, a partir dos anos 2000, o interesse pelo local chamou a atenção de outro tipo de visitante: investigadores paranormais. Em 2007, um pequeno grupo de caçadores de fantasmas, conhecido como Sombras do Além, decidiu investigar o local. Equipados com câmeras noturnas, gravadores de áudio e sensores de movimento, entraram no prédio durante a madrugada. Logo nas primeiras horas, registraram variações bruscas de temperatura. O termômetro digital caía subitamente de 28 graus Celsius para 16 graus Celsius em determinados pontos dos corredores. Mais tarde, ao revisar as gravações de áudio, encontraram uma voz infantil sussurrando claramente: "Mamãe, cadê você?" Nenhum dos presentes havia ouvido esse som no momento da gravação. O episódio mais marcante da investigação ocorreu no antigo refeitório. Uma das câmeras captou por apenas 3 segundos a silhueta de uma criança atravessando a sala. A figura parecia sólida, mas desapareceu ao se aproximar da parede. Esse material nunca foi divulgado oficialmente, pois, segundo relatos internos, parte dos arquivos foi misteriosamente corrompida após a investigação. Anos depois, em 2014, outro grupo, chamado Veritas Paranormal, decidiu explorar a creche. Mais profissionais e meticulosos levaram medidores eletromagnéticos e câmeras térmicas. Durante a investigação, registraram fortes picos eletromagnéticos em áreas onde não havia fios elétricos ou aparelhos conectados. Um dos membros afirmou sentir mãos pequenas puxando sua roupa no corredor, como se uma criança estivesse tentando chamar sua atenção. Na sala de brinquedos, uma bola antiga rolou sozinha até parar aos pés da investigadora-chefe. E no mesmo instante, as câmeras térmicas captaram uma forma humana pequena e luminosa, agachada em um canto. Quando apontaram a lanterna para o local, não havia nada. A equipe saiu abalada. Em seu relatório, concluíram que a creche era um dos lugares mais ativos espiritualmente que já haviam visitado. Talvez o registro mais assustador tenha sido feito em 2018 por um investigador independente chamado Henrique Duarte, especializado em gravações de EVP, Electronic Voice Phenomena, fenômenos de voz eletrônica. Henrique passou a noite inteira no local, sozinho, apenas com gravadores. Ao revisar o material, encontrou dezenas de sussurros, risadas infantis e até gritos abafados, mas um trecho específico o marcou para sempre. Uma voz feminina, profunda e carregada de ódio repetia várias vezes: "Ela é minha." Henrique acredita que a voz se referia à menina Camila. Após essa investigação, ele abandonou a carreira e nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Alguns investigadores e estudiosos de ocultismo começaram a levantar a hipótese de que o desaparecimento de Camila não foi um acidente. Segundo eles, a figura da mulher de preto poderia estar ligada a um antigo culto que teria realizado rituais na região antes mesmo da construção da creche. Há rumores de que o terreno da Santa Felicidade já era considerado amaldiçoado. Histórias de escravos mortos, práticas de feitiçaria e até sacrifícios humanos teriam ocorrido ali no passado. Teria a creche sido erguida sobre um solo impregnado de dor e sangue? Se essa teoria for verdadeira, a mulher de preto não seria apenas um espírito, mas sim uma entidade que se alimenta da energia vital das crianças, mantendo-se presente no local através de novos desaparecimentos e manifestações. Em 2020, um grupo de exploradores urbanos encontrou algo ainda mais sinistro: um caderno antigo escondido em uma das gavetas da sala da diretoria. O diário parecia pertencer a uma das professoras da creche.
Em suas anotações, ela descrevia episódios estranhos. Crianças que diziam ver a tia de vestido preto. Objetos desaparecendo das salas, o sentimento constante de estar sendo observada. Em uma das últimas páginas, o relato é ainda mais perturbador. Hoje, Camila me disse que a mulher de preto chamou por ela. Eu tentei tranquilizá-la, mas confesso que também vi essa mulher no pátio. Ela não trabalha aqui, ela não é daqui, mas ela entra e sai como se fosse dona do lugar. Se algo acontecer, saibam que não foi acidente. O diário foi fotografado pelos exploradores, mas misteriosamente, o caderno original desapareceu no dia seguinte. Com tantos relatos e investigações, o enigma da creche Santa Felicidade só se aprofunda. Seria o local assombrado apenas pelo espírito de Camila tentando pedir ajuda? Ou a verdadeira força por trás das aparições seria a mulher de preto, ligada a algo muito mais sombrio, talvez um ritual jamais encerrado? Um fato permanece: cada pessoa que entra ali parece sair marcada para sempre. Ao longo desta narrativa, vimos a origem da creche Santa Felicidade, o desaparecimento de Camila, os relatos de moradores e exploradores, além das investigações paranormais que revelaram vozes, aparições e até documentos estranhos. Mas nada se compara com a noite em que um grupo de jovens decidiu passar horas inteiras dentro da creche, registrando o que viria a ser o episódio mais aterrorizante já contado sobre o local. Em 2022, 4 jovens, Rafaela, Diego, Lucas e Mariana, decidiram gravar um vídeo para o canal de exploração urbana que estavam criando. O objetivo era simples: passar uma madrugada inteira dentro da creche, mostrando em tempo real tudo o que acontecesse. Eles chegaram pouco antes da meia-noite, armados com lanternas, câmeras e muita coragem. Do lado de fora, o prédio já impunha respeito, janelas quebradas, pichações e um silêncio quase antinatural. Apenas o som distante de cachorros ecoava pela vizinhança. Assim que atravessaram os portões enferrujados, algo os atingiu. Um cheiro forte de mofo misturado a algo mais metálico, quase como sangue seco. Mariana comentou, nervosa, que sentia a garganta arranhar só de respirar. No corredor principal, enquanto filmavam as salas cobertas de poeira, um dos armários de madeira bateu sozinho com violência. O estrondo ecoou pelo prédio vazio, fazendo todos congelarem. Diego tentou rir, dizendo que era o vento, mas não havia nenhuma janela aberta. Segundos depois, a câmera captou algo ainda mais perturbador: um vulto pequeno correndo de uma sala para outra, rápido demais para ser humano. Ao revisar o vídeo mais tarde, perceberam que o vulto parecia ser uma criança de vestido claro. Na sala de brinquedos, um detalhe arrepiante aconteceu. Havia bonecas antigas espalhadas pelo chão. Uma delas, sem olhos, estava caída no canto. Quando Rafaela apontou a câmera, a boneca simplesmente virou a cabeça sozinha, como se acompanhasse o movimento. Todos gritaram e quase desistiram naquele momento, mas Lucas insistiu que precisavam continuar, pois era exatamente esse tipo de fenômeno que traria sucesso ao canal deles. Foi então que ouviram uma canção infantil ecoando pelos corredores, uma voz feminina cantando suavemente uma cantiga de ninar. O problema é que nenhum deles reconheceu de onde vinha o som. Por volta das 3 da manhã, ao explorar o refeitório, encontraram uma porta trancada que não aparecia em nenhuma planta ou mapa que haviam consultado antes. Usando força, conseguiram arrombá-la. Atrás da porta havia uma escada estreita que descia. O porão existia. O ar lá embaixo era ainda mais denso, impregnado por um cheiro insuportável. Nas paredes havia símbolos estranhos, riscados com algo que parecia carvão ou sangue. No chão, brinquedos quebrados estavam misturados a ossos pequenos demais para serem de adultos. Foi então que ouviram passos atrás deles. Quando viraram, uma mulher de vestido preto estava parada no topo da escada. Seu rosto estava coberto por um véu, mas sua presença emanava ódio puro. A câmera de Lucas caiu no chão, mas continuou gravando. As imagens mostram os jovens em pânico, tentando subir as escadas. A figura da mulher se moveu sem andar, deslizando, bloqueando a passagem. Uma voz profunda ecoou pelo porão, repetindo:
Ela é minha. De repente, as luzes das lanternas apagaram. A gravação captou gritos desesperados, objetos caindo e um choro infantil ecoando. Quando finalmente conseguiram escapar, já estava amanhecendo. Todos saíram correndo pela rua, apavorados. O vídeo termina com a respiração ofegante deles, jurando nunca mais voltar ali. Dias depois, Rafaela relatou em suas redes sociais que não conseguia dormir, pois sempre que fechava os olhos, ouvia a mesma cantiga de ninar. Diego dizia ver sombras no quarto durante a madrugada. Lucas ficou recluso e apagou todas as gravações, exceto uma cópia que vazou na internet, confirmando parte da experiência. Mariana, a mais afetada, afirmou ter visto Camila em seus sonhos, pedindo ajuda e apontando para a tia de preto. Desde então, ela sofre crises de pânico ao passar perto de qualquer escola ou creche. A creche Santa Felicidade continua abandonada, mas sua fama só cresce. O que realmente aconteceu lá dentro? Seria a mulher de preto apenas uma entidade que se alimenta de energia ou uma lembrança viva de algum ritual macabro? Talvez jamais tenhamos todas as respostas. Mas o fato é que a dor, o medo e os segredos do passado parecem ainda pulsar dentro de suas paredes rachadas. O caso nos faz refletir. Quantos outros lugares escondem histórias semelhantes, silenciadas pelo tempo e pelo medo? Até que ponto a curiosidade pode nos levar a cruzar fronteiras que não deveríamos? A história da creche abandonada no Rio de Janeiro nos lembra de que o mal pode se manifestar de muitas formas, às vezes visíveis, às vezes apenas como cicatrizes invisíveis em quem ousa encarar o desconhecido. O desaparecimento de Camila continua sem respostas, mas sua lembrança ecoa como um pedido de justiça e memória. O prédio, por sua vez, permanece como um monumento silencioso ao mistério, ao medo e àquilo que nunca conseguimos explicar completamente. Se você chegou até aqui, é porque gosta de mergulhar em histórias tão arrepiantes quanto essa. Então não se esqueça. Inscreva-se agora no canal Enigma dos Séculos, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos que também são fascinados pelo lado mais sombrio do mundo. Porque aqui, cada história é mais do que apenas palavras, é um enigma que atravessa os séculos.